Só depois de ver o processo de soldagem dos trilhos é que finalmente entendi porque o meu professor do ensino médio disse que dominar matemática, física e química te leva a qualquer lugar. O trabalhador ferroviário conta a sua experiência pessoal. Esta frase é cheia de informações. Sem eletricidade, a trilha de ferro ao ar livre só pode ser concluída por reação química, ou seja, aluminotermia. Vamos ver como os trilhos são soldados. Aqui está um trecho da ferrovia nas montanhas de Guizhou. Devido ao impacto das pedras rolando, esta seção do trilho apresentou danos graves e precisa ser substituída e mantida imediatamente. Vamos usar um cortador de trilhos para cortar a trilha danificada e substituí-la. Os mestres trabalham juntos para usar alavancas para virá-la sobre a sala de travessas e posicionar o trilho corretamente. Depois, usam um cinzel como ferramenta de feixe lateral. Se o espaço entre os trilhos em ambas as extremidades está dentro do padrão aceitável, se os trilhos estão realmente dentro do padrão aceitável, use uma ferramenta de aço feita à mão para esvaziar a área sob a ferrovia, criando espaço para montar e soldar o molde. Próximo passo, de onde vêm os traidores e donos ancestrais? A coisa parecida com um tijolo vermelho na mão do mestre é uma pedra de moagem feita de material resistente ao calor. O deserto pode suportar altas temperaturas de até 3.500 graus Celsius, o que é essencial para a soldagem térmica. O mestre ajusta a técnica de soldagem com uma tela de proteção, enquanto calibra a posição dos dois trilhos com um martelo e uma régua de 2 pés. Permitir que os trilhos atinjam um estado de junção perfeito. A junção dos trilhos será soldada com uma película protetora entre os espaços dos dois trilhos. Use uma ferramenta de tranca feita à mão para fixar firmemente a tela na ferrovia. Após fixar a tela, pegue o fole previamente ajustado, preencha os espaços vazios do deserto para evitar que o ferro fundido escorra pelas fendas durante a soldagem do trilho. Após preencher com argila de vedação, instale a base sob o deserto. Pode garantir que o deserto não perca uma gota d'água. Após a instalação do molde na Rua Han, o mestre trouxe um equipamento de aquecimento. O tubo de combustível do equipamento estava conectado ao deserto, soprando ao vento. Depois do churrasco, use papelão queimado para acender o maçarico e ajuste para potência máxima para assar o deserto completamente. Este passo é chamado de pré-aquecimento do molde. O pré-aquecimento é para evitar que o molde se quebre devido à alta temperatura gerada durante a soldagem termita. Enquanto o molde estava pré-aquecendo, o mestre foi para o lado começar a preparar o agente de soldagem termita. O agente de soldagem termita é composto principalmente de pó de alumínio, óxido de ferro e bolhas de ferro. Elementos metálicos como ligas, grafite, etc. compõem um reagente de soldagem aluminotérmica ajustado. Despeje-o no reator de alta temperatura de Regnai e, em seguida, coloque a plataforma do reator no ponto de soldagem do trilho, na posição pré-aquecida no deserto. Em seguida, usa-se um fósforo de alta temperatura para acender o reagente dentro do forno de reação. O reator continua a soltar fumaça. Iniciando a soldagem dos trilhos. No processo, o alumínio no fluxo reage violentamente com o óxido de ferro. Libera uma temperatura acima de 3.000 graus Celsius, derretendo a liga de ferro em metal líquido. Soldagem aluminotérmica, além de usar princípios químicos, também envolve conhecimentos de física, devido à diferença de densidades entre o alumínio e o ferro. Portanto, o ferro derretido mais denso fluiu para o espaço entre os dois trilhos, enquanto o alumínio derretido mais leve subiu e foi direcionado para fora dos trilhos, através dos canais de desvio no deserto. À medida que o reator desacelera, o mestre explicou que o projeto na Rua Han está quase no fim. Ele jogou o reator de lado e removeu as ferramentas usadas para fixar o deserto, limpando o cimento endurecido ao redor. Aproveitando que a área de Han Street ainda estava em estado de alerta, rapidamente movi um equipamento hidráulico para instalá-lo nos trilhos da área de Han Street. Em seguida, ative o equipamento hidráulico para puxar os dois trilhos para o centro. Esse processo tem um termo técnico chamado puxar trilho. O trabalho de empurrão torna a conexão no local de soldagem mais firme, permitindo que a soldagem aluminotérmica atinja sua eficácia máxima. Depois que a ferramenta de empurrão é completada, o mestre removeu o equipamento hidráulico e usou ferramentas como machados e martelos para limpar o excesso de solda. Finalmente, uma máquina de esmerilhar trilhos é usada para polir a solda, unindo os dois trilhos em um só. Este é o fim de todo o processo de manutenção da ferrovia. Pessoal, vocês conhecem alguma forma melhor de soldagem de trilhos?